Minha história começou em 2000, quando eu conheci o meu esposo, e durante esse período ele era um homem assim maravilhoso, um homem assim que perfeito não era, mas assim como eu queria, como eu tinha pedido a Deus. Depois que eu casei, essa história mudou um pouco. Ele começou a não ser mais aquele esposo que ele era no começo. Um homem que começou a sair, começou a ir para festas, começou a me deixar um pouco de lado. E uma certa feita, eu sempre estava na varanda da minha casa e eu disse para Deus, né, e eu não conhecia ainda esse Deus que eu conheço hoje. Eu cheguei para ele e disse que eu não aguentava mais viver da forma que eu estava vivendo e que ele mudasse a realidade da minha vida, da minha casa, e que ele transformasse a vida de meu marido. E ele tinha uns babas dia de sábado que passava o dia todo na rua, e um tal de um ensaio que ele tinha toda quinta-feira, um tal de um araqueto que ele largava tudo para estar ali, mas aí a vida tocando, né? E eu não aguentando mais, eu decidi engravidar para ver se isso melhorava, né? E aí veio o nosso primeiro filho, e ele veio com enfermidade, realmente, nas nossas vidas. A gente começou a gastar muito com esse nosso primeiro filho. Ele nasceu com um problema de refluxo e também com derivados, né, a leite. Ele não poderia beber nem comer nada que tivesse derivados de leite. E quando ele completou mais ou menos 2 anos, se eu não me engano, eu não vou dizer exatamente porque eu não lembro, ele precisou ser transferido para um outro estado, para São Paulo, porque aqui a gente não tinha esse tratamento para poder fazer. E aí, nesse interim todo, meu esposo, aconteceu uma situação no trabalho dele, e aí fez com que ele refletisse o que estava acontecendo na vida dele, na casa dele, com o filho dele, com a esposa dele. E aí ele teve um momento com Deus, se eu não me engano, em um carro, ele dirigindo, ele pediu a Deus, né, que não aguentava mais viver essa situação, principalmente a situação do nosso filho. E aí ele pediu ao Senhor, né, pediu a Deus para que Deus curasse ele, para que Deus trouxesse a cura na vida dele. E se ele fizesse isso, se esse Deus era realmente o Deus de milagre, o Deus que as pessoas falam, que cura, que liberta, que fizesse isso na vida do filho dele. E realmente o nosso Deus não é um Deus mentiroso. Deus, ele ouve as nossas orações. E aí ele decidiu a frequentar e conhecer várias igrejas, e ele foi e me chamava para ir. E eu não queria ir. Eu ainda não estava dentro de casa, estava na casa de minha mãe. E aí eu disse para ele, se realmente ele mudasse, eu voltaria para casa. E aí ele, aos poucos, foi mudando, e eu lembro que eu estava no meu quarto, diversas noites no meu quarto, eu ainda não tinha aceitado Jesus, eu estava no meu quarto, e eu via ele no chão orando, eu via ele ali chorando, clamando pela minha vida, pedindo a Deus que Deus alcançasse o meu coração, assim como Deus transformou a vida dele, que transformasse a minha vida. E aí eu fui para a casa de minha mãe. E quando eu fui para a casa de minha mãe, aí ele realmente foi que começou, se intensificou mais em oração e disse que eu iria ver a mudança, e realmente ele mudou por completo. E aí eu voltei para casa, e aí eu vi a transformação na vida de meu esposo, mudou por completo. Hoje ele é um homem carinhoso, é um homem que vive para a família, é um homem que não tem olhar para uma outra mulher. E eu lembro muito bem que ele virou para mim e disse que se Deus ele conhecesse, que Deus conhece o coração dele, e se Deus sonda, como Deus sonda o coração, se Deus sondar o coração dele e ver que o coração dele está se desvirtuando, olhando para uma outra mulher, isso é muito forte, mulheres. Ele disse que Deus levasse ele.
porque Deus conhece o que está aqui dentro. Então meu marido hoje realmente não olha para mulher nenhuma, ele só tem olhos para mim. Eu tenho uma convicção, depois disso nossa vida não é mais a mesma, porque hoje nós entendemos o sangue que brotou, aquele suor que brotou do rosto de Jesus ali nos Getsemane. Esse suor veio sobre as nossas vidas, veio sobre a minha vida, principalmente em relação a perdoar. Eu não conseguia perdoar ele, eu tinha ódio dele, eu não conseguia olhar para ele como hoje eu olho. É difícil, mas Deus faz quando a gente entende e quando a gente aplica os derramamentos do sangue de Jesus. Basta você crer, mulher, basta você crer, porque Deus é um Deus que não vai nos deixar em momento nenhum. Deus é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus misericordioso. Creia que a sua cura está no poder do sangue de Jesus, o sangue que brotou em forma de suor no rosto de Jesus.